venho do mundo que é extremamente comercial. Só que hoje eu entendo que esse mundo comercial vem de entender como liderar equipes, né? Então, eu sou publicitário, eu trabalhei durante 20 anos em agências de publicidade, tanto local, como nacional, como multinacionais, trabalhando para governo, em alguns anos seguidos de governos diferentes. E, depois de um tempo, eu resolvi empreender, né? E eu resolvi empreender no mercado, que é o mercado imobiliário. A gente empreende com equipes que são efêmeras, equipes que não estão ali, não têm a obrigação de estar ali, então não existe uma liderança hierárquica, é uma liderança mais de caminho, de condução. Para dificultar um pouquinho mais a minha vida, eu resolvi também ser presidente da Associação Master de Basquete de Brasília. Então, eu sou hoje líder dentro dessa Avabra, né? E a Avabra tem mais ou menos 150 a 160 associados, onde o mais novo tem mais de 30 anos, ou seja, são pessoas que têm muita inteligência, né, dentro do esporte, que já foram atletas, já competiram, alguns até internacionalmente. É muito difícil conduzir quem não quer ser conduzido, e é muito difícil você trabalhar com esses egos. Quando eu comecei a trabalhar com liderança, eu precisei aprender que, olha, o principal é, eu preciso gostar das pessoas. Eu preciso entender quem são essas pessoas e eu preciso gostar dessas pessoas. E aí vem aquela história, cara, então, nesse caso, a liderança, ela não é eu mandar, ela não é... A liderança é uma condução, né? E conduzir, a gente precisa saber para onde. Então, a minha maior preocupação hoje é como é que eu estou levando essas pessoas e para onde eu estou levando. Não importa muito o que é a técnica dessas pessoas, qual é o cargo, qual é a função, importa é o propósito, para onde a gente está indo. Né? Essa liderança de pessoas que não estão ali hierarquicamente abaixo de você, ela tem que ser conduzida com a maestria de uma orquestra, onde cada um daqueles instrumentos é extremamente fundamental para que a peça final seja apresentada. Então, quando você não demonstra essa condução, quando você não tem esse propósito, quando você não coloca esse propósito, vem o caos. E aí esse caos vem travestido de desafio, vem travestido de indisciplina, vem travestido de pessoas que não acreditam em você. O que eu acho muito interessante, eu vim falar com você hoje foi tentando achar assim, um elo de ligação. Como é que eu ia trazer para pessoas que não são do meu mundo, né, algo que complementasse o que vocês precisam fazer. Então, eu tracei esse paralelo com eventos, né, eventos culturais. Eu fiz muitos eventos, né, eu sou de uma família que a gente é da comunicação, e nessa família, desde menino, eu tive em agências de publicidade e conduzindo alguns eventos. Então, eventos públicos, eventos privados, eventos que tinham cunho mais comercial, eventos que tinham cunho mais comercial, eventos para filantropia. Dentro desses eventos, a gente aprende que a gente precisa conduzir essas pessoas também. O que é mais importante na condução de equipes é você entender quem são as pessoas que estão ali naquela equipe. O que cada um, quais são os talentos que essas pessoas têm e o que cada um pode colaborar. Não interessa muito quem é você. Não interessa muito o que é que você tem para entregar. Se o líder começa a pensar nele, eu preciso aparecer, eu preciso ser o elo de ligação mais forte, eu preciso ser a cara desse projeto, eu perco o time. Porque aí eu preciso provar meu valor o tempo todo. E provar valor não é o objetivo. O objetivo é chegar ao objetivo do evento e não o seu. Quando você lidera a equipe, você lidera para algo, não é isso? Não é? A gente não sempre tem um propósito. Só que quando você começa a liderar, o ego sobe. E aí, o ego, ele desorganiza. O ego em eventos, ele desorganiza completamente. Porque você começa a ter um eu mais forte do que um nós. E as coisas não acontecem. Você precisa o tempo todo se reafirmar, você precisa o tempo todo puxar, né, as pessoas para o que você está fazendo ou quer que eles façam. Não deixa essa pessoa florescer, não deixa essa pessoa aparecer e ela não produz o que ela deveria produzir. Então, no meu mundo, é muito fácil a gente ver isso. No meu mundo, eu tenho hoje 40 corretores na minha imobiliária. São 3 escritórios. Né? Acabei de abrir o terceiro.
No meu mundo é fácil a gente entender isso, porque o corretor é um cara que é egocêntrico. Ele quer ser a estrela. Ele quer ser quem vai brilhar. Então é muito fácil eu entender, olha, fulaninho ali está chateado comigo porque eu estou aparecendo mais do que ele. Espera aí, deixa eu descer aqui no meu pedestal para colocar ele em cima. Né? Reconhecimento, dar uma premiação, bater palma, botar para palestrar. E no mundo do evento, que não dá tempo. Não dá tempo de aplaudir as pessoas. Não dá tempo de dar palco para as pessoas. Onde cada um tem uma responsabilidade e precisa produzir. Eu vou traçar uma história paralela aqui da minha vida para a gente chegar a um entendimento do que é que essas lideranças têm que apresentar. Quando foi em 2 meses atrás, a gente resolveu lançar a Pater 3, né? A Pater 3, eu sou dono de uma Remax, né? Somos franquias, e eu fui abrir minha 3ª franquia. Só que o problema era, aquela franquia que eu fui abrir, ela vinha com um time que já tinha uma cultura, que já tinha sido implantado em outra Remax, e agora queria uma sociedade comigo. A Pater, a minha imobiliária, ela já tem 6 anos. Então a gente já tem uma cultura, a gente já tem um clima, a gente já tem uma liderança que faz com que as pessoas apareçam. Eu não estou falando de mim, estou falando de mim, da minha sócia, de como a gente faz esse trabalho. Era muito difícil eu trazer uma nova cultura para entrar na cultura da Remax Pater e não estragar o que a gente estava fazendo. Então, você imagina, eu assimilei mais de 10 pessoas, num grupo de mais de 30 pessoas, e essas pessoas precisavam agora se comportar como era a minha empresa. Não é mais ou menos como é um evento? A gente pega ali, colhe ali uma pessoa que alguém falou que é legal, uma pessoa que você já trabalhou em um momento, uma pessoa que pensa de forma diferente do que você, mas tem uma técnica apurada para aquilo que você precisa que ela desempenhe, e você precisa, dentro daquele grupo ali, fazer com que as coisas funcionem. O meu desafio, naquele momento, era na hora de apresentar esse pessoal novo, para a Pater que já existia, era mostrar para eles, olha, nós não estamos criando uma Pater 1, 2, 3, nós estamos continuando a criar uma Pater única. Aí é que eu tive uma sacada legal. Eu estou falando para vocês, cara, liderança é eu abrir mão do meu ego, né? Abrir mão do meu eu para ver o nós, para ver o outro, para entender o que é que o outro pode trazer mais forte. Passou bem rapidinho aqui um slide que chama liderança é servir. Por quê? Porque eu servindo, eu faço com que o outro produza mais do que ele iria produzir se eu estivesse comandando. Porque ali ele vai ter liberdade criativa, ali ele não vai ser tolhido, ali ele vai ter a confiança que vai ser gerada por mim para ele produzir. Quando eu trouxe essa galera, nossa, né, todo mundo fala, nossa, a Pater cresceu, é mais dinheiro, é mais produção, é mais nome, é mais vitrine. E eu aqui comigo, tá, mas e como é que eu vou fazer essa galera ser a mesma Pater que eu tinha? Como é que eu vou fazer essa galera entender a cultura que precisa ter aqui, o clima que a gente tem aqui? Eu não podia deixar meu negócio morrer. Aí eu tinha uma ideia legal, que era o que eu estava dizendo. Nesse novo time, eu trouxe mais 2 sócios. E eu me sentei, eu comecei a apresentar a Pater, me sentei, falei, Abraão, Maria, falem, por favor, o que é que a gente quer com a Pater. E foi legal porque eles não estavam esperando isso. Eles estavam esperando o quê? Uma sociedade onde, como eles me buscaram pela inteligência de mercado que a gente tinha, eu ia ser protagonista, e não eles. Então, eles, quando vieram para a frente da equipe, e aí estava todo mundo sentado no auditório, eu lembro que o Abraão deu uma tremida assim, mas aí ele, cara, então, a gente veio pelo propósito, a gente veio porque a gente quer chegar em tal lugar, a gente veio, e aí ele começou a falar, e a gente procurou a Pater pela cultura, pelo que os meninos fizeram, o jeito que é a empresa. Aí a Maria já veio e falou de propósito de novo, e aí falou de não, e a gente vai fazer com que esse time seja o melhor, coisa de equipe comercial, né? Esse negócio de, oba, vamos lá, né? Cara, isso não é muito diferente do nosso universo em eventos. Porque a liderança, ela tem que se abster do eu para o nós, para o propósito, para chegar onde deve chegar. Não adianta de nada eu aparecer e, no final, o evento fracassar. É muito engraçado, eu ouvi agora o Bartô falando aqui, ele falando, olha, quando a gente montar
os nossos eventos, a gente precisa montar um evento que faça com que o poder público seja atraído, né? Para poder dar o dinheiro para a gente, porque parece que nós somos vários loucos fazendo coisas para quem ninguém vai ver, né? Para pessoas que não vão enxergar, pessoas que não vão existir. Eu me vi muito nessa frase, porque quando eu vim para esse mundo do comercial, eu nunca tinha tido uma experiência de liderança. E não ter uma experiência de liderança me fez dar uma tremida na base. Cara, só que aí eu precisava vender, não era para o governo, não era para mim, não era para as pessoas que estariam dentro desse time e precisavam performar para poder a minha empresa existir. É a mesma coisa no evento. Se a gente não se abster do eu, se a gente não entender que isso não é só sobre nós, não vai funcionar bem nunca. A gente vai bater cabeça, as coisas vão ficar cada vez mais críticas e não vão acontecer. Então, para voltar um pouquinho aqui para o nosso mundo de eventos, a gente precisa entender 3 coisas. Equipes temporárias precisam de clareza, confiança e clima. O que é clareza, gente? Clareza é alinhamento de expectativa. Clareza é objetivo. Onde é que a gente quer chegar? Ok, como é teu nome? Daiane. Daiane, clareza é a gente entender juntos. Qual é o objetivo desse evento? Esse evento aqui é fomentar X, Y, Z para pessoas Y, H, G. E aí, qual é a sua função? Olha, Daiane, eu espero de você isso, você pode esperar de mim isso, e nós vamos juntos construir aquilo. Porque aí, nesse alinhamento de expectativa, não cabe ruído. Não cabe depois você virar para mim e falar assim, mas você não me falou que eu queria, que você queria que eu fizesse isso. Olha, isso aqui não está na minha seara. Mas sabe por quê? Porque quando se tem um propósito, independe qual é o meu papel. Nós todos juntos vamos caminhar para um propósito, para chegar àquele ponto. Isso é uma liderança eficiente. Isso é uma liderança que vai fazer com que as coisas aconteçam. O outro ponto disso aí, eu preciso confiar na Daiane. Se eu trouxe a Daiane porque ela é esperta em X, vamos dizer que a Daiane é ótima cinegrafista, e ela vai fazer a parte de cinegrafismo do meu evento, eu tenho que dar a ela liberdade. Isso é gerar confiança, é ter confiança com o trabalho dela. Se eu não tiver confiança, o que é que vai acontecer? Eu vou entrar no meio do processo e eu vou virar gargalo. Ela não vai ter autonomia, não vai resolver o que ela precisa, porque tudo ela vai querer que eu diga o que qual é a resposta para as perguntas que ela está fazendo da função dela, cara. Nas equipes de eventos, a gente não sabe quem é a pessoa que está perto da gente. Às vezes é uma pessoa que, sei lá, meu irmão me indicou uma pessoa que disse que é bom garçom. Tá certo, eu vou... Cara, Brasília, vocês sabem como é, né? A gente não tem... vou trazer esse cara aqui, é o QI, né? Trouxe por quê? Porque uma pessoa que eu confio está me indicando. Só que eu não sei como é que esse cara trabalha. Mas eu preciso ter confiança de que ele vai desempenhar um bom papel. E confiar não é largar também, não. Confiar é você demanda, você entende, você depois enxerga se a pessoa entregou. E quando você enxergar que a pessoa entregou, você não pode chegar nela, pô, fulano, mas tu não fez, cara. Que é isso? Na frente das pessoas, diminuindo a pessoa. Não, chama o cara no canto. Olha, eu esperava disso aqui, você não alinhou? Eu esperava de você isso não está acontecendo. Vamos conversar aqui, como é que eu faço para que você consiga produzir dessa forma? É muito mais eficiente do que você chegar numa briga e essa pessoa sair da sua equipe. É muito mais eficiente do que você simplesmente largar na mão dela a responsabilidade e não olhar para ela nunca mais. Eu não sei qual foi a experiência que vocês já tiveram em eventos, são muitas pessoas aqui, né? Mas, às vezes que a gente trabalhou em eventos, geralmente existe uma recorrência de pessoas com que você já trabalhou. E aí você traz aquela equipe de novo. A minha esposa, ela faz um evento que chama Hidden, não sei se vocês conhecem, é um bar de vinhos temporário. Além do Hidden, ela faz o Hidden aqui, o Hidden em Salvador, faz um evento infantil e faz um evento chamado Flor. E alguns outros eventos corporativos. Quando eu estou dentro desses eventos, que eu às vezes ajudo,
Eu enxergo muito isso, olha, você vai começando a criar as pessoas de confiança que você não quer deixar que de trabalhar com aquelas pessoas, porque você sabe que elas entregam. Só que aí existe um problema. Essas pessoas nem sempre estão disponíveis, quando a gente trabalha com evento. Quando a pessoa é boa, geralmente ela tem vários eventos para escolher, e aí começa a história de quem dá mais. E aí, quando a pessoa está motivada por dinheiro, fica fácil dela sair da sua liderança. Mas quando ela está motivada por propósito, quando ela entende que você faz com que ela seja melhor, quando ela entende que ela consegue desempenhar o melhor papel dela com você, nos eventos que você faz, nas suas equipes, ela procura você primeiro. E isso eu enxerguei várias vezes. Pessoas que deixaram de pegar empregos fixos porque sabiam que o Hidden ia começar em maio e ficaram 4 meses trabalhando de freela para poder só esperar o Hidden começar. Por quê? Porque ali eles podem ser o melhor que eles conseguem desempenhar. Isso chama propósito. Isso se chama entender para onde a gente está indo. Isso mostra que a liderança está eficaz nesse momento. As pessoas estão me procurando, ou estão procurando, no caso lá, o pessoal do Hidden, porque elas sabem que lá eles conseguem desempenhar o melhor papel, entregar melhor e ter vida. Respirar. Serem elas mesmas. O outro ponto aí, desses 3 que a gente falou, é o clima. E o clima é responsabilidade do líder. Talvez a maior responsabilidade de um líder seja o clima. E o que é o clima, gente? O clima é não faltar com respeito. É deixar o ambiente leve. É fazer com que as pessoas se sintam confortáveis e cresçam. É fazer com que as pessoas que estão com você nessas aventuras, nesses eventos, nessas demandas, nesses objetivos, façam o melhor porque elas querem, não porque você está mandando, não porque é papel delas nesse momento. Vocês lideram equipes, nesses casos, vocês lideram equipes que são efêmeras, são pessoas que podem virar para você hoje e falar: fulano, obrigado, mas eu não vou mais ficar e vou embora, e larga no meio. Quem aqui já passou por isso? Eu já passei por isso algumas vezes. Pessoas que largam o compromisso no meio. Quem trabalha com um evento que tem bebida, que tem noite, acontece direto de você estar contando ali com 10 pessoas para trabalhar com você naquela noite e chega 3, chega 4. Aí você tem que ligar para a pessoa vir não sei da onde para poder... Né, uma confusão danada. Por quê? Porque você não alinhou expectativa, você não alinhou propósito, você não vendeu o evento para a pessoa. Não é só para o cliente que a gente tem que vender. A gente tem que vender para a nossa equipe. A gente tem que vender para as pessoas que vão andar junto da gente. Cara, é tão engraçado, assim, como eu falei, assim, eu estou nessa liderança obrigatória há 10 anos. Mais ou menos, um pouco mais de 10 anos. E dentro dessa liderança obrigatória, eu aprendi que não é sobre mim. Eu preciso ler o outro. Eu preciso ouvir. Eu preciso entender o que é que as pessoas esperam. E eu não estou falando só de evento também não, tá? Eu estou falando de todas as searas onde você tem o papel de liderança. Se você continuar entendendo que é sobre você, e sobre a galera que está aí, ó, o pessoal gostou aí. Se você continuar entendendo que é sobre você, você nunca vai ter uma equipe de confiança. Nunca vai ter uma equipe que produz o máximo. Nunca vai ter uma equipe que vai chegar no ápice do potencial. Porque você não está dando espaço. Não dar espaço é matar o processo. É acabar com o objetivo. E, gente, liderança é servir. Servir de verdade. É servir ao ponto de você fazer todo um evento e não aparecer. Tenha certeza absoluta, que neste momento, o aplauso final para a sua equipe é para você. Mas você precisa amar o que está fazendo. Você precisa se entregar. Você precisa deixar claro qual é o propósito. Eu não vou inventar muita história e não vou trazer para vocês novas comprovações do que eu estou falando. Eu prefiro ouvir de vocês algumas dúvidas, se vocês tiverem. Se vocês não tiverem, eu vou partir para a finalização. Porque eu acho que o meu maior papel aqui é trazer
esta mensagem de que, se você quer liderar, se você quer ter uma equipe produtiva, se você quer ter uma equipe que realmente vai entregar o evento que você precisa entregar, esquece você, pensa nos outros, escuta as pessoas, traz pessoas que são boas e confia que elas vão fazer o melhor. Alguém tem alguma pergunta? Que nada, babá. Gente, já que não tem perguntas, muito obrigado, boa noite. Espero que tenha trazido alguma coisa legal para vocês.